Hoje eu coloquei um título para esse domingo. Semana passada foi o dia das? Hoje é o dia dos filhos. E nós vamos já orar pelos filhos. Por todos os filhos. Dia dos filhos. Não tem o dia dos filhos, eu acabei de instituir o dia dos filhos. Tá bom? É todo terceiro domingo de maio. Vai ser o dia dos filhos agora aqui nessa igreja. Aleluia. Daqui a pouquinho você vai entender por que eu estou chamando de dia dos filhos. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 16. Para você que me acompanha pelo YouTube. Seja muito bem-vindo, esse é o canal da Igreja Renovação das Nações. Peço que você dê um like aí para a gente. Aperta aí o gostei, né? E compartilha esse vídeo com alguém. Mateus, capítulo 16, eu vou ler dos versículos 13 ao 17, mas antes eu quero orar. Senhor, essa palavra eu entrego nas tuas mãos, Espírito Santo da revelação pessoal e coletiva para toda a tua igreja. Abre os nossos olhos espirituais para entendermos o que esta palavra quer nos falar nesta noite, em nome de Jesus. Estamos num mês da Testemunhas de Cristo, né? Estamos falando sobre testemunhas de Cristo. E o apóstolo Pedro aqui nos traz uma confissão depois de uma indagação do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam, 14 agora. Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias. E outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. E ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse-lhe: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Quem é Jesus para você? Esse é o tema da nossa reflexão nessa noite, nessa semana. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Nós estamos numa geração, principalmente no lado de cá do mundo, lado ocidental, né? A gente sabe que o lado oriental é mais complicado, mas o lado ocidental, essa banda do mundo, ela já ouviu muito falar de Jesus e ouve muito falar de Jesus porque a internet aí está cheia de Jesus, dessa palavra Jesus. Mas estamos sim numa geração que ouve falar de Jesus e até fala esse nome Jesus, mas não conhece a pessoa de Jesus. Muitos sabem até cantar músicas que falam de Jesus, usam camisetas com a frase, né, com frases falando de Jesus. Muitos postam até versículos, muitos pregam até sobre Jesus, mas verdadeiramente não o conhecem. Se você perguntar quem é Jesus, a pessoa vai até engasgar, porque ela não vai saber responder. Mas essa pergunta não é nova. Essa pergunta, quem é Jesus, não é nova. Ela ecoa há mais de 2000 anos. Quando o próprio Cristo chega para os seus discípulos. E ele faz a primeira pergunta, como nós lemos aqui no versículo 13. Ele fala a primeira pergunta: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Jesus fala assim,
Jesus chega para os discípulos e diz assim: ei, quem o pessoal lá fora fala que eu sou? O que eles falam que eu sou? Galera aí fora aí fala o quê? Que eu sou quem? Aí os discípulos chegam e dizem: olha, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias ou um dos profetas. Aí Jesus ele reformula a pergunta para os discípulos agora e diz assim: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Para você, quem eu sou? Para você, ô Mateus, quem eu sou? Para você, Felipe, quem eu sou? Para você, João, quem eu sou? Para você, Tiago, quem eu sou? Aí Pedro responde. Pedro era mais destemido, mais corajoso, né? Errava, mas ele falava. Aí Pedro abre a boca e diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro, ele consegue expressar quem era Jesus verdadeiramente. Jesus, ele até se alegra, ele diz assim: opa, não foi carne e sangue que te revelou, Pedro. Não foi uma faculdade, não foi um livro, não, foi o próprio Deus que te revelou. Você está realmente sabendo quem eu sou, Pedro. Nós estamos falando sobre testemunhas de Cristo. E Deus quer que todos nós sejamos testemunhas dele, amém? Alguém aqui já serviu de testemunha para alguém? Quem já serviu? Tem alguém que já serviu? Já? Já testemunhou para alguém? Já? Alguém aqui desse lado já testemunhou para alguém? Já? Quando alguém pede para você, né? Quando alguém pede para você testemunhar, ou você pode ser minha testemunha, que tem ali um processo, tem uma causa, né? Como é que chama? É uma causa mesmo, né? Um processo, vai ter a audiência, não é assim, com o juiz. Você pode ser a minha testemunha. Aí ele tem que levar um testemunha. Interessante, não sei se você já viu, quem gosta de assistir aqueles filmes e tal, ou já viu, ou já passou por isso. Quando a testemunha vai diante do juiz, uma das primeiras perguntas que o juiz pergunta ou faz para a testemunha é: você conhece essa pessoa? Quem é a sua testemunha? Fulano, é? Vamos supor que é você, Neto. Aí você vai testemunhar para ele. O juiz vai chegar para você e vai perguntar: você conhece o Neto? Você conhece ele de onde? Há quanto tempo? Qual é a sua relação com ele? O que você sabe sobre ele? Você é amigo, parente, você anda com ele? Qual é a sua relação com ele? No mínimo, o juiz vai perguntar isso para a testemunha. Mas tu imagina a testemunha chegando e dizendo assim: eu conheço ele assim, de vez em quando. Imagina a testemunha dizendo: eu já ouvi falar algumas coisas dele na internet. O amigo dele me falou. O amigo dele me comentou alguma coisa sobre ele. O juiz ia dizer assim: vá-se embora. Você não serve para testemunhar para ele porque você não conhece ele. No mínimo, a testemunha teria que conhecer profundamente aquela pessoa que ele estava ajudando. Eu estou trazendo essa ilustração porque muitos, queridos, hoje em dia, muitos no meio evangélico em geral, no meio cristão em geral, não conseguem se colocar no lugar de testemunha de Jesus para defender a sua fé, porque não conhecem a Jesus Cristo, não sabem, só ouviu falar. Eu já ouvi falar, mas não conhecem profundamente.
conhecem Jesus da religião, o Jesus do costume, da tradição, o Jesus que ouvem falar por aí, mas não conhecem o Jesus revelado das Escrituras. Você veja que Pedro, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: Pedro, tá aí, gostei de ver, Pedro, porque você tem uma revelação de mim. Você já conseguiu enxergar, entender espiritualmente que eu não sou um profeta que veio, que eu não sou um cara que veio querer ajudar vocês. Não, você entendeu quem eu sou realmente da forma espiritual. E hoje o Espírito Santo quer nos trazer essa reflexão, quer nos trazer esse confronto. Será se nós realmente estamos prontos para testemunhar sobre Cristo? Será se nós realmente temos o que falar de Jesus Cristo? Será se nós temos uma resposta revelada, assim como Pedro teve? Eu não estou falando de forma coletiva agora, eu estou falando de forma pessoal. Você tem uma palavra revelada para dar para alguém sobre Jesus Cristo? Se um ateu chegasse para você hoje e perguntasse, e dissesse assim: olha, se você me convencer quem é Jesus Cristo, eu passo a seguir Jesus. Eu vou te dar essa última oportunidade. Se você chegar para mim e me convencer quem é Jesus Cristo, eu passo a seguir o teu Jesus. O que você diria? Qual a palavra revelada que você teria para dizer para esse ateu? Se você fosse levado a um leito de dor e fosse visitar uma pessoa no hospital que estivesse lá na UTI, já para morrer, e ela tivesse 1 minuto contigo, ou 2 ou 3 minutos com você, e você tivesse a última chance da vida dela de falar de Jesus para essa pessoa, o que você diria? Você teria uma palavra revelada para falar para aquela pessoa, e 3 minutos depois ela partiria desse mundo, e o que você falar iria salvar a vida dela ou não? Olha como é importante nós termos a revelação que Pedro teve, quando ele abre a sua boca e ele fala de uma forma tão convicta. E, infelizmente, nós estamos vivendo numa igreja que pessoas têm carteira de membro, têm certificado de batismo, tem tudo, mas não consegue testemunhar sobre Jesus. E talvez alguém diga assim para mim: não, pastor, é porque eu sou tímido. Eu tenho muita timidez. Não. Vou te dizer que não é timidez. Não tem desculpa de ser tímido. Porque muita gente consegue explicar, falar horas e horas sobre determinados assuntos. Eu vejo gente que consegue ficar horas e horas explicando sobre política, falando sobre política, falando sobre político, sobre eleição, sobre isso, sobre aquilo, sobre processos eleitorais, sabem defender times de futebol, sabe nome de jogador, sabe nome de técnico, sabe todos os times, sabe todas as ligas de campeonato, sabe de todas as histórias e de todas as coisas do futebol ou do esporte. Mas na hora de falar de Jesus, não consegue. Sabe por que não consegue? Porque não tem. Porque você só dá aquilo que você tem. Aquilo que você não dá é porque você não tem. Essa é a verdade. Eu não vim aqui para massagear o seu ego. Eu vim aqui para te confrontar e te tirar da religiosidade que talvez você esteja vivendo. E não aqui acusar você, nem deixar você triste, mas fazer você olhar e dizer assim: opa, espera aí, eu tenho que assumir o meu lugar como testemunha de Jesus neste mundo, porque nós seremos cobrados. Você sabia que eu e você um dia seremos cobrados? Você sabia que eu e você seremos cobrados por tudo que a gente está recebendo sobre Jesus? Você sabia que essa cadeira confortável que você está sentado aí não é de graça?
Toda palavra que você ouve, você vai ter que prestar conta. Tudo aquilo que Deus está te dando, você vai ter que prestar conta diante do Senhor, do que você fez, do que você ouviu, do que você absorveu e do que você cheirou dentro de você sobre aquilo que você recebeu. É sério. Todo culto que você vier, seja aqui, seja em qualquer lugar, se você se zangar comigo, você pode ir lá para onde você quiser ir. Mas lá você vai ser cobrado do mesmo jeito. Você pode ter um pastor legal, que bate nas suas costas, você pode ter um pastor chato, pode ter um pastor isso, aquilo. Não interessa, você vai ser cobrado do mesmo jeito. Tem gente que diz assim, eu vou sair dessa igreja, eu vou para outra igreja, porque é muita cobrança. Lá você vai ser cobrado do mesmo jeito, que a cobrança não é do homem, a cobrança é de Deus. Porque tudo que nós recebemos, nós vamos um dia prestar contas. Então não brinca com as coisas de Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa. Se essa palavra está vindo para nós, se Deus está entregando essa palavra para nós nessa noite, é porque Ele quer nos dar mais convicção da nossa fé. Quando Pedro diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, Jesus diz assim, pensa aí, o cara pode não estar convertido, mas ele já tem convicção do quem eu sou. No mínimo, o Senhor quer que nós tenhamos essa convicção. Amém? Quem é Jesus? Talvez seja uma pergunta besta. Besta no sentido de simples. Mas e a resposta realmente? Quem é Jesus? Eu quero falar sobre isso um pouco. Quem é Jesus? Talvez aqui tem pessoas nessa noite que não conhecem ainda Jesus. E eu quero te falar sobre Jesus. Por favor, esqueça agora a igreja. Esqueça até que você está dentro de uma igreja. Esqueça que você está dentro de uma organização. Esqueça, imagina que nós estamos aqui numa conversa, num bate-papo legal, e eu quero te falar quem é Jesus. Quem é Jesus? É Jesus, esquece a igreja, esquece que eu sou pastor. Graças a Deus que eu não estou nem aqui de gravata, de terno, para você não olhar para mim e me achar que eu sou um bichão, um santarrão. Não, não, me encare como uma pessoa normal. Estamos conversando. Quem é Jesus? Primeiro, quero te dizer que Jesus, desde o começo, na verdade, eu não posso falar tudo aqui porque o tempo não dá, teria que ser uma vigília, ou várias vigílias, né? Ou toda a minha vida, se eu pregar sobre Jesus, eu não ia conseguir falar sobre tudo, mas eu vou te dar algumas referências. Eu quero te dizer que, desde o berço, Jesus já revelava quem ele era. Desde o seu nascimento. Todos sabem aqui a história do nascimento de Jesus? Amém? Todos sabem? Precisa de eu ler? Precisa? Sim ou não? Eu acho que não precisa, por causa do tempo, né? Mas quando Jesus nasce, todo mundo sabe que ele nasceu aonde? Qual foi a cidade? Fortaleza? Jerusalém? Belém. Todos sabem que Jesus nasceu lá em Belém. Mas algo extraordinário aconteceu quando Jesus nasceu. Todo mundo sabe, vocês já sabem, eu creio que vocês já viram, que eles não encontraram lugar para hospedagem e se hospedaram lá num lugar simples, né? Num estábulo, que a gente chama aqui de curral, né? Onde era um lugarzinho da casa onde os animais ficavam ali, guardados do frio, era a época do frio. E não encontraram pousada, não encontraram hotel, hospedaria, e acabou que Jesus foi para este lugar simples. E ali, Maria, né, com José, o pai, a mãe, ali Maria teve Jesus com José ali do lado. Mas quando Jesus nasce, algo extraordinário acontece. Reis, guiados por uma estrela que mostrou o lugar exato onde Jesus estava, reis, e a Bíblia diz que eles eram sábios do Oriente, guiados por essa estrela, eles atravessaram longas distâncias para ir até Jesus. Eles eram reis do Oriente.
porque eles entenderam o que as pessoas lá do local não entenderam. Havia uma simbologia nisso. Aquele menino não era uma criança comum. Enquanto muitos viam, olhavam e poderiam ver ali um bebê numa manjedoura, né? Naquele momento o céu estava em festa, a terra estava recebendo o Rei dos Reis. Enquanto muitos viam ali uma pobreza, os magos discerniram glória. Aqueles reis entenderam que havia ali uma glória. E eles chegam até Jesus e eles trazem presentes para Jesus. Quantos aqui sabem me dizer quais foram os presentes que Jesus recebeu? Vou dar uma ajuda. Foram 3. Quais foram? Eles trouxeram mirra. Mirra é um perfume, é uma especiaria cara. Você sabia que a mirra na Bíblia era usada pelos profetas? A mirra na Bíblia era usada quando um rei, olha, presta atenção, quando um rei dava mirra, o rei naquele tempo era o máximo do máximo, era a pessoa top de tudo. Quando um rei chegava na situação de dar mirra para alguém, é porque este rei estava simplesmente dizendo: eu creio que o teu ministério profético é maior do que o meu. Ele estava reconhecendo que aquela pessoa não era um simples profeta, era o profeta dos profetas. E os reis vieram e trouxeram aquele presente para Jesus. Outro presente que eles trouxeram? Incenso. O incenso, ele era usado somente pelos sacerdotes. Na consagração do templo. E quando um rei dava incenso para outro rei, ele estava reconhecendo o seguinte: o teu sacerdócio é maior do que o meu sacerdócio. Um rei jamais faria isso se ele não encontrasse alguém que fosse maior do que ele. Imagina a cena, um rei trazendo incenso para uma criança. Antigamente, uma autoridade para chegar diante do rei tinha que pedir permissão. Imagina um rei chegando para uma criança e oferecendo presentes. Não é? Ele estava vendo que ali não era só um menino numa manjedoura. Era um sacerdócio real de Deus que estava ali naquele lugar. Qual foi o terceiro presente? Ouro. Naquele tempo, só quem tinha acesso ao ouro eram os reis. Ouro era a coisa mais preciosa e caro. Quando um rei dava ouro para outro rei, ele estava simplesmente dizendo o seguinte: o meu reino está debaixo do teu reino. Imagina um rei dando ouro para uma criança. Isso era uma cena impossível de se ver. E a gente vê ali os reis trazendo ouro e entregando para uma criança, porque eles não estavam vendo só uma criança. Eles estavam vendo ali o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Amém? Eles estavam reconhecendo ali que em Jesus, naquela criança, estava nascendo ali não só uma criança, estava nascendo ali o Salvador da humanidade. Amém? Quem é Jesus? Talvez alguém diga: Jesus foi um grande personagem da história. Eu quero te dizer que Jesus não foi apenas um grande personagem da história. Jesus foi, era e é o Filho de Deus. Pedro acertou quando ele disse: tu és o Filho do Deus vivo. Pedro não disse: tu és um profeta, nem tu és um homem bom, nem tu és um mestre bom. Não, ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A palavra Cristo significa o quê? Quem sabe? A palavra Cristo significa o quê? Ninguém sabe.
ungido. A palavra Cristo significa ungido, o Messias que Deus prometeu, que Deus escolheu. Porque Jesus não começou ali em Belém. Não, é da fundação do mundo. O que que diz João 1:1? Todo mundo aqui já fez um livro de João. O que que diz o João 1:1? No princípio era e o verbo era, e o verbo estava com Jesus. É o verbo de Deus. Jesus é o próprio Deus. No princípio, tudo foi feito por Ele, por meio dEle, através dEle. Jesus é Deus revelado em carne. João 1,14 vai dizer, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele não é apenas um enviado, ele é o próprio Deus que veio ao encontro da humanidade. Olha o que diz Mateus 12. Olha o que diz Mateus 12. Olha, tu já estava em Mateus? Volta só um pouquinho. Mateus 12, 42. Não é o microfone. Mateus 12, 42. Mateus 12, 42. Amém, pastor? Não, e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Jesus falando. E aqui está quem é maior do que Salomão. Sonoplasta, não é o som. Não é o som. Não é o microfone. Aqui, olha o que Jesus diz. Aqui, Jesus fala, a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Se você for lá na história de Salomão, vai ver que a rainha viajou, atravessou a terra, chegou em Salomão. Quando ela chegou em Salomão, que ela viu a glória de Salomão, ela disse assim, diz a Bíblia que ela quase desfalece ao ver a glória de Salomão. Salomão foi o homem mais rico da face da terra. O homem mais rico da face da terra. Salomão bebia num copo de ouro. Os talheres de Salomão eram de ouro maciço. Salomão andava num cavalo todo praticamente vestido de ouro. Ele andava com um colete de ouro que o sol batia e resplandecia. Para você ter uma ideia da riqueza de Salomão, diz a Bíblia que no tempo de Salomão, a prata não valia nada. Vai comprar uma joia de prata para tu ver quanto é hoje. Prata pura mesmo para tu ver. Vai comprar um objeto de prata. A Bíblia diz que era tanta riqueza na época de Salomão, que a prata desvalorizou, a prata não valia nada. Eu tenho um dado importante aqui sobre Salomão. Olha só, se você pesquisar, você vai ver muita coisa sobre Salomão. Mas diz aqui que eu pesquisei e diz que ele recebia cerca de 666 talentos de ouro por ano. Um talento equivalia aproximadamente a 34 quilos. Um talento equivalia a 34 quilos. Imagina vezes 666 por ano. Dava cerca de 22 toneladas de ouro por ano. Em dinheiro, quanto é que não dá? Hein? Em valores atuais, estudiosos da Bíblia, estudiosos dizem que eram bilhões de dólares que Salomão recebia, produzia, acumulava por ano. A riqueza, olha, estou dizendo, para uma rainha quase desfalecer,
é porque realmente a rainha quase desfalecer, que já era acostumada com dinheiro, com muito ouro, ela ficou louca quando ela viu a riqueza de Salomão. Aí Jesus chega para os discípulos e diz assim: ei, está aqui quem é maior do que Salomão. Puxa vida. Aí ele lascou tudo. Como assim quem está maior do que Salomão? Cadê a Hilux do Salomão? Um jumentinho, Jesus no jumento. A riqueza que Jesus estava falando, que ele tinha maior do que Salomão, não era a riqueza do ouro, não era a riqueza da prata, era a riqueza espiritual, que só o Senhor Jesus traria, só o único homem na face da terra que teria essa riqueza, era Ele, era a riqueza de glória. Aleluia. Salomão tinha sabedoria, ele tinha muita sabedoria. A Bíblia diz que não houve homem mais sábio naquele tempo do que Salomão. Mas Jesus, ele não tinha sabedoria. Jesus era a própria sabedoria. Salomão construiu um templo, né? O Breno Neto acabou de falar sobre isso. Ele construiu um templo. Jesus chega e diz assim: eu sou o próprio templo. Eu sou o próprio templo. Salomão governou reino terreno. Jesus chega para governar um reino eterno. Quem é Jesus? Entre outras coisas, Jesus ele vai e chega e diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa semana eu estava no meu trabalho, mesmo na correria, eu tenho aprendido que mesmo na correria, quando o Senhor manda, a gente tem que falar de Jesus. E chegou uma senhora, tinha perdido o marido dela há um ano atrás. Eu até fiquei rindo comigo mesmo, porque ela, depois de perder o marido, ela se libertou, né? Cuidado, viu, maridos? Isso serve para os maridos, já estamos falando de família, né? O marido era bebarrão, oprimia a mulher, não tinha uma vida, não deixava ela ter uma vida, nem trazia ela para ter uma vida realmente digna, de felicidade, de alegria, como foi lido aqui no Salmo 128, né? Você lê o restante do Salmo, vai falar sobre isso, sobre vida de abundância. Mas ela vivia uma vida oprimida. Aí morreu, porque plantou, colheu. Aí depois que morreu, depois do luto, um ano depois, a mulher agora está vivendo a vida. Né? Vivendo a vida, curtindo, viajando, aproveitando. E ele só Deus sabe onde é que está. Não é? Então isso serve para nós, maridos. Tá? Abrir os olhos, não é? E aproveitar a esposa agora, para curtir, para ser feliz, para viver dignamente. Amém? Mas não quero entrar nesse assunto agora. Jesus, ele disse: eu sou o caminho. Ele não disse: eu sou um caminho. E eu estava falando justamente com essa senhora, eu estava falando: olha, que bom que a senhora está aproveitando sua vida, né, agora. A senhora está vivendo, está curtindo. Ela dizendo que foi para Gramado. Aí chegou lá em Gramado e tinha uma festa num hotel. Aí chegou lá uns homens vestidos de pirata. Aí pegaram ela, jogaram ela para cima e botaram a música lá e ficaram, e a véia feliz da vida. Uhul! E os piratas alisando ela e não sei o quê. Eu só imaginando, né? O marido opressor lá no... onde ele está agora, se ele estiver assistindo essa cena, hein? Criar vergonha. Está vendo agora? A mulher se libertou, os piratas aproveitando a mulher que tu não aproveitava. Curtindo a tua mulher que tu não aproveitava, seu bruto, cavalo. Cuidado com os piratas, viu, homens? Se tu não aproveitar a tua mulherzinha hoje, tu vai pro buraco e os piratas vão aproveitar. Abre o olho. Vai
passear, vai curtir, vai comer uma pizza, não tem dinheiro? Faz em casa uma buruaca. Mas vai aproveitar. Deixa de ser nojento. Deixa de ser ranzinza. Posso falar, igreja? Sim ou não? Aproveita, que senão os piratas aproveitam para o teu lugar. Porque tem mulher que é assim. Ela é toda oprimida, toda. Quando se liberta, meu irmão, ajeita os cabelos, tira os cabelos, faz as plásticas, passa os cremes. Eu acho bem feito. Porque o abestado não aproveitava, o pirata vem e aproveita agora. Cuidado com os piratas. Mas aí eu estava falando de Jesus para ela, e eu comecei a falar de Jesus. Que bom que a senhora está aproveitando agora a sua vida, né? Que bom. Mas deixa eu dizer uma coisa para a senhora. Assim como o seu esposinho, que eu conheci, chegou o dia dele partir, vai chegar o seu dia e vai chegar o meu dia também. Aí eu entrei no assunto e aí eu falei do plano de salvação para ela. E ali eu demorei mais ou menos uns 20 minutos falando de Jesus, falando de Jesus, falando de Jesus. Ela ficou assim. Olha como Deus pode nos usar durante o dia para a gente falar. Não é toda pessoa que você vai falar, mas quem Deus mostrar, você não pode se negar, se acovardar de falar do Senhor. Sabe o que aconteceu? Quando ela foi embora, no outro dia ela mandou uma mensagem para mim. Ela disse assim: olha, muito obrigado pela palavra que você me deu. Muito obrigado por aquilo que você me falou ontem. Ela recebeu aquilo, ela ficou pensativa com aquilo que eu falei. Sabe, isso é ser testemunha de Jesus. Jesus é o caminho. Imagina tu que Deus o livre num prédio pegando fogo, e só tem uma porta para a salvação, só tem uma porta para sair, para fugir do fogo. Uma saída verdadeira, mas tem várias portas. Você vai chegar para a pessoa e vai dizer: vai, pega qualquer um aí. Não, você vai apontar para o caminho, para a saída. Jesus é a saída, Jesus é o caminho, Jesus é a vida. As pessoas se enganam porque acham que só tem vida aqui. Vamos aproveitar, vamos curtir, vamos comprar, vamos viver, vamos tomar todas, vamos fazer sexo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos usar droga, vamos aproveitar. Uhul! A vida é passageira. Ou você não conhece amigos, ou você não tem amigos que já foram embora. Foram para onde? Foram para onde? Para onde é que essas pessoas foram? Isso é uma realidade. Eu e você vamos, mas vamos para onde? Nós não somos que nem um cachorro, um bicho que morre e acabou, não. Nós temos uma vida eterna. Nós temos daqui, nós vamos para algum lugar. Daqui nós vamos para algum lugar. Daqui nós vamos para algum lugar. Vai continuar. E agora? Nós vamos para onde? Como é que a gente faz? Ninguém sabe. Tem umas doidas aí, tal de Naí, que foram, né? Foram e voltaram. Ninguém consegue falar com certeza como é que é lá do outro lado. É Naí, é? Naí? Nadir, né? Tem umas Nadir na vida aí que fala que foi, conheceu lá, voltou, viu Michael Jackson, viu não sei quem mais lá, viu? A Bíblia diz que não, é impossível passar de lá para cá. Jesus falou que é impossível. Há um abismo. Mas que tem. Que é real. Que há um lugar para onde a nossa alma vai. Esse lugar está lá, cheio de gente. O mundo espiritual é real. E agora como é que eu faço? Eu sei que eu vou morrer. Eu não tenho certeza. A única certeza que eu tenho é que eu vou morrer. Eu não consigo afirmar que eu vou ficar vivo para sempre. E agora? Como é que vai ser a minha passagem? Quando eu sair daqui para o outro lado, como é que eu vou? Como é que é lá? Para onde é que eu vou? Ninguém sabe. Porque só quem foi que sabe. Só quem está lá neste momento que sabe dizer. Mas uma coisa eu sei dizer. Há um caminho.
Porque um caminho é uma coisa que nos leva de um lugar para outro. Eu não sei dizer como é que é lá, onde é que é lá, mas eu sei dizer que para lá existe um caminho, e o caminho é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho. Caminho para onde? Para chegar no outro lado. É só isso que a gente precisa aprender sobre Jesus. Você não precisa fazer uma faculdade de 5 anos, é bom que fizesse, mas não precisa fazer uma faculdade de 5 anos para aprender sobre Jesus, para testemunhar sobre Jesus. Você pode sim entender que não há, diz aqui Atos 4,12, em nenhum outro há salvação. Abre aí para tu ver, para tu marcar na tua Bíblia, para quando você for falar de Jesus, você saber. Atos 4,12. Atos 4,12, rapidinho, me ajuda. Atos 4,12 diz assim, ó: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Debaixo do céu só existe um único nome que nos leva à salvação. Que nome é esse? Que nome é esse, gente? É Buda? É Buda? É Maomé? Não é Buda, não é Maomé, não é filosofia, não é dinheiro, não é esforço humano. É Jesus, somente Jesus. E nós, como igreja de Jesus, nós precisamos voltar a ter convicção de Jesus. Eu percebo que a igreja, quando eu falo de modo geral agora, a igreja está perdendo a convicção sobre Jesus. Às vezes as pessoas falam, mas é porque o governo, é porque o PT, é porque não sei o quê, é porque a esquerda, é a direita, é o centro, é não sei o quê, é a guerra, é não sei o quê, e a gente se acovarda. É nesse momento que a gente tem que abrir a boca e tem que dizer: não é por causa disso, é porque esta geração está jogando fora o único Salvador, que é Jesus Cristo. Sabe por quê, gente? Nós não estamos oferecendo para o mundo uma nova religião, nós não estamos oferecendo para o mundo uma opção, nós estamos oferecendo para o mundo a salvação do mundo. E quem perde a convicção, perde a coragem de testemunhar. Só testemunha quem tem convicção daquilo que crê, daquilo que sabe. Porque Jesus, quem é Jesus? Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do... João 1,29 diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o problema do mundo não é político, o problema do mundo não é economia, o problema do mundo não é emocional, o problema do mundo é a humanidade que está deixando de reconhecer o que é pecado. O problema do mundo é o pecado. O pecado nos separou de Deus, e as pessoas estão normalizando o que é pecado. Esse é o problema. Não é mais pecado, não existe mais pecado, tudo agora é permitido. Você que diz o que é certo, você é o que diz o que é errado, cada um tem o seu certo, cada um tem o seu errado. Estão normalizando aquilo que sempre foi pecado. E a Bíblia diz o quê? Que o salário do pecado é e todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Todos. Quando fala todos, todos, nós, todos os seres humanos, o religioso, o ateu, o rico, o pobre, o moralista, todos pecaram, e o salário do pecado é a morte. E o único que pode nos tirar da morte é o Senhor Jesus Cristo. Por isso Jesus veio como cordeiro, porque antigamente, você já sabe, né? Para poder livrar o pecado do pecador, tinha que matar um cordeiro inocente. Jesus se tornou o cordeiro inocente de Deus para levar o nosso castigo. Lembra de Barrabás? Quem lembra de Barrabás? Quem era Barrabás? Quem sabe me dizer quem era Barrabás? Você lembra de Barrabás? Quem era Barrabás? Assassino? Foi o que aconteceu. Você sabia que aquilo ali não foi simplesmente uma coisa que aconteceu? Você sabia que ali, aquela questão do Barrabás ali, era algo que representava, que era carregado de verdade?
quem era Barrabás? Eu e você. Nós éramos Barrabás. O Barrabás representava justamente a humanidade. Barrabás era culpado. Jesus era inocente. Quem foi solto? Quem foi condenado? Jesus. O culpado foi inocentado. E o inocente foi julgado, condenado e morto. Barrabás era eu e você. Nós éramos condenados pelos nossos pecados. E nós fomos absolvidos. E Jesus foi condenado no nosso lugar. Quem é Jesus? O Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. A cruz não foi um acidente. A cruz foi um plano. Foi um plano de amor para nós. Foi um plano de salvação para nós. Esse é o Evangelho. Nós éramos Barrabás. Ele tomou o nosso lugar. Jesus é rei sobre tudo. Quando a gente entende isso, queridos, quando a gente entende quem é Jesus, a gente entra dentro de nós uma adrenalina, entra no nosso sangue, uma alegria, um prazer, que a gente não quer ficar calado. Quem entende quem é Jesus, não quer ficar calado, não consegue ficar calado. Não é que não quer, é que não consegue. Porque imagina alguém que te absorveu e que pagou o preço no teu lugar. Imagina você com uma dívida impagável e alguém chegou para você e disse assim: pode deixar que eu pago. Não, pode deixar, deixa que eu pago essa dívida para você. Alguém tem dívida aqui? Não precisa levantar a mão. Não precisa levantar a mão. Mas imagina, alguém chega para você, você não consegue, está amarrado, né? Mas você não consegue pagar nenhuma das suas dívidas, e o governo autoriza pegar suas coisas, seus bens, seus filhos, tudo que você tem, para pagar a sua dívida. Aí alguém chega, no momento exato do seu desespero, alguém chega e diz assim: deixa que eu pago. Não precisa levar nada dela. Não precisa levar a criancinha que ela tanto ama. Não leve, deixa que eu pago a dívida. Está pago, pode deixar, eu vou no lugar. Como você reagiria? Só sendo muito ingrato. Como você reagiria? Você ia sair contando para todo mundo o que essa pessoa fez por você, sim ou não? Você ia sair contando para todo mundo: você não sabe o que aconteceu. Meu filho ia levar minha filhinha para pagar a minha dívida. O agiota chegou lá em casa para matar todo mundo. Aí de repente um homem chegou e disse assim: pode me matar no lugar dela. Você ia sair alegre pelo mundo, contando para todo mundo, porque Jesus fez isso. Jesus é tudo. Colossenses 1, 16, 17 vai dizer que porque nele foram criadas todas as coisas. E para encerrar, sabe o que vai acontecer? Lá em Filipenses 2, 9 e 11 vai dizer que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. A mais dura das pessoas. Você pode ser duro, você pode dizer o que você quiser, você pode não aceitar, você pode resistir, você pode... Não interessa. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Não adianta. Todo mundo vai ter que se dobrar diante dele em vida ou em morte, porque depois da morte os mortos vão ressuscitar também para reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Ou nessa ou na outra, todos vão ter que se dobrar, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. O problema é que uns confessarão para a salvação, outros confessarão para a perdição. Me diga uma coisa. Eu já vou encerrar, a gente vai orar pelos filhos agora.
Mas eu duvido aqui se você, quando você encontra uma coisa boa, você não recomenda. Quem costuma encontrar uma coisa boa aqui, você recomenda para alguém? Você encontra uma churrascaria que tem uma pizza, que tem um calzone, que tem uma comida boa. Você recomenda ou não recomenda para todo mundo? Sim ou não? Eu duvido que você não recomenda. Eu duvido se você não me levar ali numa churrascaria. Eu duvido se você não me levar numa churrascaria, aquela que tem aquelas pizzas gigantes, e a gente comer à vontade. Eu duvido se eu não chegar aqui na terça-feira, dizendo assim, olha, fulano me levou na churrascaria, na pizzaria, pense numa pizza rocheda, é boa demais, eu vou te levar lá. Quem é que não faz isso? Eu duvido se você que estiver doente, você for no médico, que o médico te examinar, que o médico te colocar de cabeça para baixo, que o médico encontrar o seu solução, que o médico passar um remédio barato e você usar e ficar curado. Eu duvido que você não vai indicar aquele médico para todo mundo. Vai ou não vai? Eu duvido que você pega seu filho pequeno, leva no médico, ou leva numa escola, e lá tratam bem, e lá ensinam bem, e lá faz tudo para o seu filho. Eu duvido que você não saia recomendando aquela escola para todo mundo, aquele médico para todo mundo. Por que a gente não faz isso com Jesus? Você está justamente sendo desafiado a fazer isso com o seu Jesus Cristo. Nós estamos vivendo num tempo em que essa igreja está se tornando, ou Deus está pedindo que a gente se torne testemunhas de Jesus. Amém? Deus não quer espectadores, Deus quer testemunhas. Deus quer muito mais do que ouvintes. Deus quer testemunhas que falem dele aonde quer que você vá. Do que você viu, do que você ouviu, do que você viveu. Eu vou orar agora. Antes de orar pelos filhos, eu quero orar agora. Primeiro eu quero fazer duas orações. Primeiro por você, que ainda não encontrou esse Jesus. Primeiro para você, que ainda não encontrou essa salvação. Primeiro para você que diz assim, eu quero uma vida nova. Eu quero esse Jesus, eu quero provar desse Jesus. Eu quero provar dessa alegria de viver. Jesus está aqui para ser o seu Senhor, para ser o rei da sua vida. Se você um dia provou, mas você se afastou, mas você está afastado, você tem a oportunidade de voltar para os caminhos do Senhor e dizer assim, eu quero viver Jesus de novo, e eu quero te dizer que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. E a segunda oração que eu vou fazer é para que você que já conhece Jesus, você que já ouviu falar de Jesus, você que tem ouvido falar de Jesus, mas para você se tornar essa testemunha de Jesus. E você pode ser pastor, obreiro, líder de célula, você pode ser anfitrião, você pode ser jovem, você pode ser o que você for, mas o chamado hoje é para você se tornar essa testemunha de Jesus, de você falar de Jesus aonde você for. Fique de pé para a gente orar. Eu quero orar por você que quer dizer assim, Senhor, eu quero te conhecer mais profundamente e testemunhar sobre ti. De verdade. E de repente você que está aqui nessa noite e quer conhecer esse Jesus, você não conhece ainda, você ainda está meio que boiando, você só ouviu falar, mas você quer experimentar. Feche os olhos e ore comigo. Ó Espírito Santo, em nome de Jesus, aqui nós estamos nessa noite, Senhor. Não falando de um homem, de um político, de um grande líder, de uma pessoa importante, de um artista famoso. Nós estamos aqui falando do Senhor. Do Senhor. Nós estamos aqui falando do Senhor. O Rei dos Reis.
que a rainha do sul reconheceu em Salomão a riqueza, mas que este homem falou que ele era maior do que Salomão. Nós estamos falando daquele que é maior do que Salomão, daquele que é maior do que Moisés, daquele que é maior do que os profetas, do que Jeremias, do que Isaías, do que Zacarias, do que Daniel, do que Davi, do que Salomão, do que todos os homens. Nós estamos falando do próprio Deus reencarnado, que veio à terra, que se entregou por nós, e nos salvou, e nos acode, e nos ajuda na hora que nós clamamos, na hora que nós gritamos, na hora que nós suplicamos. É dele, é Ele, é por Ele. Meu Deus, nós queremos nos tornar essas testemunhas, que assim como Pedro, abram a boca e diga: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. É sobre Ele que nós estamos agora nos rendendo, que nós estamos agora nos quebrantando. Meu Deus, assim como os reis que vieram do Oriente, nós também queremos reconhecer a Tua glória, nós também queremos reconhecer que Tu és o Cristo, o Senhor dos senhores. Embora nós não tenhamos para Te oferecer mirra, incenso, ouro, mas nós Te oferecemos o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento, a nossa adoração, tudo que somos, a nossa melhor oferta, que é a nossa vida, nós oferecemos ao Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero Te pedir, Senhor, revela a essa igreja, revela-te a essa igreja, revela-te a esse povo, revela-te a cada pessoa que está aqui nessa noite, que ainda não enxergou, assim como Pedro, que possa enxergar que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que Tu és muito mais do que um conto, uma história, que Tu és o Salvador da sua alma, que Tu és a alegria de viver. Se revela aqui nessa noite, se revela aqui neste lugar, se revela para quem está nos acompanhando neste lugar, para quem está nos assistindo pela internet. Nós clamamos agora e nós nos rendemos ao Senhor completamente. Nós nos rendemos completamente ao Senhor. Nós nos rendemos diante do Senhor agora. E nós declaramos que o Senhor é Deus, que o Senhor é Deus, que o Senhor é Rei, que o Senhor é o Senhor das nossas vidas. Nós declaramos e reconhecemos. Meu amado, abra sua boca e declare com a sua própria boca, porque todo olho verá, todo olho contemplará, toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Então confesse, não espere para confessar na condenação, confesse agora, abra sua boca e diga: Tu és o meu Cristo, o Filho do Deus vivo, Tu és o Senhor da minha vida, Tu és o Salvador da minha vida, eu Te amo, Jesus. Aleluia. Santo é o Senhor. Santo, 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 santo. Adorado seja o nosso Senhor. Nós Te louvamos, nós Te adoramos nessa noite. Adore ao Senhor aí no seu lugar. Jesus, quero declarar Teu nome, quebrando os vícios dessa geração,
Declaro que há esperança e liberdade. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão. Ansiedade e medo saiam agora. Clamo Jesus. O teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. O teu nome é cura, é poderoso. O teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Se tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus Cristo, quero orar por você agora. Se tem alguém aqui nessa noite que ainda não entregou a vida a Jesus e quer entregar, quer ser de Jesus a partir de hoje, quer dizer assim: eu reconheço Jesus como meu Salvador e eu quero entregar minha vida a Ele, eu quero começar uma vida nova. Se tem alguém, esse é o momento, é só você levantar a mão que eu vou orar por você. Tem alguém? Se tiver, levante a mão nesse momento. Tem alguém que está afastado nos caminhos do Senhor e quer voltar hoje? Se tiver, é só levantar a mão que eu quero orar por você. Meu Deus, nós clamamos por almas. Nós clamamos por vidas que estão perdidas, que estão longe, que estão afastadas do Senhor. Nós queremos, Pai, lançar a rede. Nós queremos pescar peixes humanos, vidas humanas, vidas que estão perdidas, afastadas do caminho do Senhor, mas que se voltem para confessar o Senhor como Salvador. E nós, como igreja, podemos declarar aquilo que Pedro declarou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quantos podem repetir comigo? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mais uma vez: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre a sua família clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. O teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar.
O teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Olha, nós estamos com um desafio no mês. Olha aqui para mim, por favor. Ninguém vai no banheiro agora. Nós lançamos para a igreja um desafio. Preste atenção. Não é uma coisa do outro mundo não. Você consegue facilmente. Esse mês nós estamos orando por 3 pessoas. 3 pessoas. 3 pessoas. E essas 3 pessoas vão ser nossos alvos de oração e vão ser nossos alvos de convidados para estarem conosco no dia 31, no culto do amigo. Quem vai nas células tem oportunidade de usar as células primeiro para trazer essa pessoa para a célula, envolvê-la na célula, fazer uma reunião especial na célula, que vai ser na semana antes, passando essa semana na outra. Tem 15 dias, menos de 15 dias. E no dia 31 de maio nós vamos ter o culto do amigo aqui. E você está sendo desafiado a trazer esses 3 amigos. Pastor, mas eu não tenho 3, traz 2. Eu não tenho 2, traz 1. Eu tenho certeza que você tem. E eu vou te dar hoje, a partir de hoje, para quem já tem esses 3 amigos, ou quem está conosco nesse propósito, eu pedi para fazer, na verdade, um presente. Aqui é um convite e tem algo aqui que eu não posso falar. E você está proibido de abrir. Você vai morrer de curiosidade. Quem é curioso aqui, você não vai poder abrir. Você vai entregar para essas pessoas que você está orando por elas. Não precisa se afobiar, que fala, né? Não precisa se afobiar. Você vai orar por ela. Você tem essa semana, até o final da semana, para você chegar para ela e convidar. Olha, eu gostaria de te fazer um convite. Eu considero muito você. Você para mim é uma pessoa muito especial. E eu só estou entregando isso aqui para quem é especial. Eu gostaria que você participasse comigo no dia 31 de uma festa que vai ter na minha igreja. Vai ser muito especial, vai ser um culto diferente. Vai ter presente. Vai ter sorteio para os convidados. Vai ter umas coisas aqui que eu não posso falar. Vai ter uma recepção especial. E aí você vai dizer, olha, esse convite aqui, eu não sei nem o que tem, mas eu sei que é um convite, eu quero entregar na sua mão. E deixa ela abrir. E você não vai mandar ela vir, você vai passar na casa dela para trazer ela. Para garantir realmente que ela venha. E nessa noite nós estaremos fazendo algo muito especial. Então gostaria que os obreiros me ajudassem aqui. Pastor, eu já tenho as 3 pessoas. Você vai pegar e já pode preparar essa semana e já convidar essa pessoa. E você vai, olha, não manda por ninguém, você vai entregar em mãos. Pastor, eu não tenho ainda as 3 pessoas, mas eu já tenho 2 em mente, eu sei que Deus vai me mostrar outra. Ou então, pastor, eu não tenho, mas eu vou orar essa semana e eu vou em busca dessas pessoas. E Deus vai me mostrar, eu vou usar a fé e Deus vai me mostrar. Os obreiros vão passar e você já vai pegar, tá bom? Se você não quer, não tem ainda, ou não quer, pode pegar para jogar fora, não faça isso não. Pegue realmente para fazer, porque isso não é brincadeira, é vidas. E às vezes a resposta que você está pedindo está na vida que você está ganhando para Jesus. Pode entregar os obreiros, por favor. Pega aí. Pode pegar. Se você já tem 3, pega 3. Se você, pastor, eu tenho 2 pessoas para trazer, pega 2. Mas o interessante é que você pegar essas 3, mesmo que você não tenha. Eu já vou orar pelos filhos. Vamos lá, tem mais obreiro para ajudar? Tem mais. Pega aí na mão, vai ajudando, rapidinho. Pode acender aqui, por favor. E nós vamos apresentar ao Senhor essa vida. Tem alguma coisa aqui, gente. Você imagina o que é? Você está vendo que está meio fofinho assim, ó. Tem alguma coisa aqui. Só vou dar uma pista. Tem mais de uma coisa.
Tem mais de uma coisa. Não pode abrir, está proibido de abrir. Eu estou proibindo você de abrir. Está selado. Sabe, eu botei o selo, a carinha que eu botei aqui, ó, o emoji. Eu botei essa carinha aqui, eu fiz questão de botar essa carinha aqui para você ficar olhando e você ficar rindo para você que você não pode abrir. Essa carinha vai denunciar você. Tá certo? Só o seu amigo vai poder abrir. Só o seu amigo vai poder abrir. Você vai dizer, olha, eu não posso nem abrir, meu pastor me proibiu de abrir. Essa carinha aqui está denunciando isso. Vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos mostre. Se faltar, terça-feira eu trago mais, tá bom? Se faltar, terça-feira, tem mais lá dentro? Tem mais? Pronto, tem mais aí, ó. O obreiro Alisson, o obreiro Nonato, está com eles na mão. Eu quero também. Olha, sabe o que você faz? Leva para o teu trabalho, bota no teu trabalho. Deus vai mostrar lá no teu trabalho a pessoa que você vai entregar. Ou tu trabalha só para ganhar dinheiro, é? Tu trabalha só para ganhar dinheiro? Cuidado, que o pirata vai te pegar. Quem trabalha só por dinheiro, viu? O velho que trabalhava por dinheiro lá, tá aí, ó. Foi pro Beleléu e o pirata pegou a mulher dele. Vamos orar. Quem falta? Levanta a mão aí, ó. O obreiro está entregando. Faltando? Senhor Jesus, nós apresentamos agora cada um desses envelopes que tem esses convites. E nós não estamos brincando, nós estamos apresentando ao Senhor cada vida que vai ser alcançada neste dia 31. Que eu tenho certeza que será algo poderoso, especial e do céu, que vai fazer com que vidas sejam alcançadas para o Senhor. Prepara, Jesus, estas pessoas. Prepara estas pessoas exatamente que vão ser alcançadas. Tira todo impedimento, tira, Senhor, toda perturbação. Que nós possamos ter uma palavra ungida e quando ela receber esse convite, ela se sinta atraída para vir ouvir a tua palavra e ser alcançada pelo Senhor. Em nome de Jesus. Os que creem digam amém. Podem sentar, por favor. Podem sentar. Ó, leva mal não, mas se você é membro da igreja, pelo menos um você pegou. Se você sair daqui sem um cartão desse aqui, sinceramente, eu não sei o que é que você está fazendo na igreja não. Ou você quer só ser servido, só pode. Subam aqui as crianças. Ajuda aqui, príncipe. As crianças podem vir mais para cá, por favor. Mas eu não quero só as crianças. Acabou? Quer mais esse? Toma esse. Eu vou mandar fazer mais. Se tem mais alguém precisando, toma esse aqui. Parabéns, viu? Por vocês terem pegos. Eu vou trazer mais terça-feira, tá? Eu quero também que venham aqui, não só os pequenos, eu quero que venham aqui todos os filhos que os pais estão aqui, menores de 18 anos, de 17 anos para cá. Venham. Pode vir. Fica aqui embaixo. Virados para lá. (17 anos para baixo. Puxa mais assim, vai. Quando eu for orar, vem uns pequenos também, tá? Tu tem menos de 17, Vinícius? Pais, olhem para eles. A igreja do futuro está diante dos olhos de vocês. Eu falava isso lá no Planalto Ayrton Senna, sexta-feira.
eu dizia o seguinte: olha, um dia, nós pastores vamos passar. Vamos relativizar, dizer que Jesus não vai voltar agora. Ninguém sabe há quantos anos, quanto tempo. Mas daqui a 100 anos eu não vou estar aqui. Se Jesus não volta daqui a 100 anos, a igreja vai continuar existindo, amém? Eu não vou estar aqui, pastor Kleber não vai estar aqui, pastora Keila, pastora Rosângela não vão estar aqui. Mas a igreja vai existir. Quem são os pastores? Quem serão os obreiros? Quem serão os ministros de louvor? Quem serão? A igreja está aqui diante dos olhos de vocês, a futura igreja, ou a continuação da igreja. Aqui tem os próximos pregadores, os próximos líderes, os próximos pastores e pastoras, os próximos missionários, os próximos adoradores, os próximos evangelistas. Talvez entre eles aqui esteja alguém que Deus vai levantar para impactar cidades, países, nações. Talvez aqui entre eles estejam pessoas que Deus vai levantar para impactar gerações. Amém? E sabe qual é a pergunta que precisamos fazer? Que tipo de igreja nós estamos deixando para eles? Qual? Que tipo de igreja nós estamos deixando para essa geração? Porque a maior preocupação minha não é apenas se teremos templos no futuro. Queremos comprar um templo próprio, sim, queremos. Mas a minha maior preocupação não é se teremos estrutura, não, é se teremos verdadeiras testemunhas de Jesus, pessoas apaixonadas por Jesus, para levar à frente a palavra de Deus. Porque a igreja pode continuar cheia, mas perder a força espiritual. A igreja pode continuar organizada, mas perder o fogo. Pode continuar fazendo eventos, mas deixar de revelar quem é Jesus. Eu acredito que Deus está nos chamando nessa noite para preservar uma herança espiritual. Esta oração que nós vamos fazer aqui é para preservar uma herança espiritual. Amém, igreja? E eu quero falar com você, pai, mãe, que está aqui nessa noite. Pai, mãe, seu filho pode esquecer muitas coisas que você disse, mas dificilmente esquecerá o que viu dentro da sua casa. Seu filho pode não lembrar dessa pregação que eu acabei de pregar hoje, mas ele vai lembrar sempre do que acontece no dia a dia na sua casa. Ele vai lembrar sempre das suas atitudes. Você sabe qual é a primeira Bíblia que o seu filho precisa ler? É a sua vida como pai e como mãe. É o seu testemunho como pai e como mãe. É a primeira Bíblia que o seu filho vai ler. É a vida dos pais. Antes deles ouvirem o sermão da igreja, eles vão observar o seu testemunho dentro de casa. Eles vão perceber se o pai ora, se o pai lê Bíblia. Eles vão perceber se existe perdão. Eles vão perceber se existe temor, se existe amor por Jesus. Porque fé não é só ensinada. Tem gente que pensa que fé é só ensinada. Fé é transmitida. Você sabia que fé não é só ensinada? Fé é transmitida de pai para filho, de filho para neto, e aí vai. Fé é transmitida. Porque Deus nunca planejou que a igreja substituísse os pais. A igreja auxilia, mas é os pais que discipulam. Você sabia que o primeiro discipulado é dentro de casa? E eu te pergunto, você pai, você mãe, você está discipulando teu filho? É obrigação sua discipular seu filho dentro da sua casa. Sabe por quê, gente? Nunca foi tão difícil ser jovem como essa geração. Você pensa que no teu tempo de jovem era difícil? No tempo deles aqui, ó. O tempo deles aqui
é o tempo mais difícil de ser jovem até agora. É difícil ser jovem de Deus. Sabe por quê? Porque o pecado está na palma da mão. Está ou não está? Está ou não está? O pecado está na palma da mão, de livre acesso. Está ou não está? Na nossa época, nós que somos os grandões, os velhos, para a gente pecar, a gente tinha que ir na banca de revista. Você sabe o que eu estou falando? Essa geração aqui, ó, está sendo bombardeada por ideologias, por pornografia, por relativismo, por ansiedade, por vícios, por depressão, por incredulidade, por distrações, por superficialidade espiritual. E o inferno sabe que se destruir a próxima geração, enfraquece o futuro da igreja. Por isso nós precisamos levantar pais e mães que não só frequentem culto, mas que se levantem para discipular os seus filhos, para que eles conheçam Jesus de verdade e se tornem testemunha de Jesus. Amém? E ó, talvez você diga, não é necessário discipular meu filho, não. Eu te digo uma coisa, se você não discipular o teu filho, o mundo vai discipular. Vai ou não vai? Discipulado eles vão ser, ou por você, ou pelo mundo, você pode ter certeza disso. E a igreja evangélica, eu tenho eu tenho uma preocupação, um temor muito grande da igreja evangélica não se tornar um clube religioso no futuro. Como será a igreja daqui a 20 anos? Será que a igreja vai estar cheia do Espírito Santo? Ou será apenas uma estrutura organizada? Será que teremos uma geração apaixonada por Jesus? Ou uma geração que apenas conhece eventos, músicas, e quer vir para a igreja para se divertir? Às vezes eu entendo que é ser criança, eu sou um dos pastores que mais respeita a criança, mas às vezes eu vejo criança que vem para a igreja para se divertir. Parece que o pai não ensina. O menino vem para cá para correr junto com os outros, só para se divertir. Parece que o pai não discipula o filho para ensinar que aqui é lugar de adoração a Deus. E é obrigação sua. Jesus precisa ser real na vida deles. Nossos filhos precisam conhecer o Jesus da palavra, o Jesus da oração, o Jesus da presença, o Jesus do Espírito Santo, o Jesus da cruz, o Jesus revelado na palavra. Nós não estamos aqui para dar entretenimento, por mais que o ministério infantil tem todo um trabalho na linguagem deles, tem coisinha para pintar, tem musiquinha para cantar, mas isso aí é só uma forma da gente falar da maneira que eles entendem. Nós queremos também que as crianças se convertam. Tira isso da tua cabeça de que, quando meu filho ficar grande ele vai se converter. Pior ainda, aí foi que lascou. Porque se ele não se converter agora, quando ele ficar grande, vai ser muito mais difícil. Se você não implantar Jesus na vida dele agora, vai ser muito mais difícil. Depois de grande é mais complicado. Eles precisam ter experiências reais com Deus. Sabe por quê? Olha, escuta aqui. A fé do pai nunca vai sustentar o filho para sempre. Vai ter uma hora que eles vão ter que tomar a decisão deles mesmos e eles vão ter que seguir Jesus pelas suas próprias convicções. A sua fé nunca vai sustentar a fé do seu filho para sempre. Chegará um momento em que eles precisarão responder pessoalmente: quem é Jesus para mim? Sem depender do papai, sem depender da mamãe, que me prometia as coisas para poder eu ficar quietinho no culto, porque me dava as coisas se eu ficasse quietinho no culto. É isso que tu quer para o teu filho? Negociar para o teu filho ficar quietinho no culto, e teu filho ficar quietinho para te agradar, para ganhar as coisas? Está tudo errado. Teu filho tem que estar aqui mesmo sendo criança, mas aprendendo e entendendo que esse é o lugar de adorar e de buscar a Deus. Amém? Amém, Esther? Eu estou pregando aqui, ela está no microfone aqui também. É isso mesmo. Vamos estender as mãos aqui para eles. Fique de pé para a gente terminar o culto. Vamos orar para que eles não se desviem.
Vamos orar para que eles não negociem seus princípios. Vamos orar para que eles não tenham vergonha do Evangelho. Vamos orar para que eles permaneçam até o fim. Vamos orar para que eles sejam cheios do Espírito Santo, para que eles carreguem a presença de Deus. Vamos orar para que eles amem a palavra. Vamos orar para que eles sejam luz para essa geração. Oh, Senhor Jesus. Estenda as mãos para cá, igreja. Estenda as mãos aqui para ele. Meu Deus. Ei, pastora Rosângela, me ajuda aqui. Vai pondo as mãos aqui sobre eles. Meu Deus. Em nome de Jesus, cada um desses filhos, cada um desses homens e mulheres, esses meninos e essas meninas que são de menores, que nós estamos aqui orando por eles agora, Senhor, em nome de Jesus, nós oramos agora por cada um deles, para que eles nunca se desviem dos caminhos do Senhor, para que eles nunca se desviem da presença do Senhor, para que eles nunca queiram conhecer o mundo. Fecha os olhos, vocês estão aqui em cima, aqui na frente, fecha os olhos, fecha o olho para orar, fecha o olho para orar. Estão orando por vocês estão de olho aberto, rapaz? Isso aqui não é brincadeira não. Meu Deus, alcança com a tua graça, alcança esse rapaz, alcança essa menininha que está se tornando uma mocinha, Senhor, que Satanás quer tragar, quer levar para as drogas, para a prostituição, para a vida errada. Alcança, Jesus, alcança, não deixa, meu Deus, não deixa essa criança, Pai, se embrenhar pelo mundo perdido, o mundo dos vícios, das drogas, do crime. Não deixa, Senhor, não deixa, meu Pai, não deixa, Senhor, mas guarda, Jesus, protege, Senhor, protege, escreve um futuro para eles, escreve um futuro para eles, escreve, Jesus, escreve uma história para cada um desses jovens. Oh, Senhor, dá sabedoria a cada pai, cada mãe, dá sabedoria, Senhor, dá sabedoria, dá entendimento, Senhor. Não deixa, Pai, com que nada venha nos tirar da presença do Senhor. Em nome de Jesus, nós assim abençoamos, nós assim declaramos que essa geração pertence ao Senhor Jesus, que essa geração pertence ao Senhor Jesus, que essa geração é de Jesus, e ninguém vai tirar. Diga, declara, igreja, essa geração é de Jesus. Ninguém vai tirar essa geração das mãos do nosso Jesus. Ninguém vai tirar essa geração do nosso Deus. Ninguém vai tirar essa geração do caminho. Nós declaramos que a igreja do Senhor Jesus, a igreja do Senhor Jesus, está protegida, blindada de todo esse mal. A igreja está protegida das ideologias. Protege eles das pornografia, do relativismo, da ansiedade, do suicídio, dos vícios, da depressão, da incredulidade, das distrações, da superficialidade espiritual, da magia negra. Protege eles, Senhor, do satanismo. Protege eles de todas as ideologias que estão sendo pregadas nesse mundo, Senhor. E nos leva para casa agora em paz e em segurança. Nos dá uma semana poderosa, abençoada. Nós assim te agradecemos.